Numa manhã qualquer, a faxineira Mercedes sobe ao 47º andar apenas para limpar. E sai de lá mudando o destino de uma empresa bilionária. Enquanto o CEO ri e os engenheiros se desesperam, ela oferece uma explicação simples, a mesma que ouviu do filho. O que vem depois é surpresa, tensão e uma reviravolta que ninguém esperava. Assista até o fim para ver como uma voz invisível pode salvar milhares de empregos, e como a vida dela muda para sempre. Se curtir essa história, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E comenta, qual foi a maior lição que a Mercedes te ensinou hoje? O elevador subiu lentamente até o último andar do prédio mais imponente de São Paulo. Dentro dele, Dona Mercedes ajustou o uniforme azul claro e suspirou. Aos 63 anos, ela havia visto muita coisa na vida, mas nunca imaginaria que aquela manhã de terça-feira mudaria sua existência para sempre. Mercedes trabalhava como faxineira há mais de 20 anos na empresa Império Tech, uma das maiores corporações de tecnologia do país. Acordava todos os dias às 4 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho às 6, e passava 8 horas limpando os escritórios dos executivos que ganhavam em um mês o que ela não via em 5 anos. Naquela manhã, algo estava diferente. O CEO da empresa, Ricardo Vasconcelos, um homem de 45 anos conhecido por sua arrogância e frieza nos negócios, havia convocado uma reunião de emergência. A empresa enfrentava sua maior crise, um problema técnico no sistema principal que ninguém conseguia resolver havia 3 semanas. Milhões de reais eram perdidos a cada dia, e os acionistas pressionavam por uma solução imediata. Mercedes empurrou seu carrinho de limpeza pelo corredor do 47º andar, onde ficava a sala de reuniões principal. As vozes alteradas dos executivos ecoavam pelo ambiente. Ela havia aprendido a ser invisível nesses momentos, mas sua curiosidade natural a fez diminuir o ritmo e prestar atenção nas conversas. É impossível. Contratamos os melhores especialistas do mundo e ninguém consegue encontrar a falha no sistema, gritava Ricardo, batendo o punho na mesa. Se não resolvermos isso até o final da semana, a empresa vai à falência. Mercedes conhecia bem aquele tom de desespero. Ela mesma havia passado por momentos difíceis quando criou sozinha seus 3 filhos após ficar viúva aos 35 anos. Sabia que por trás da raiva sempre havia medo e vulnerabilidade. Enquanto limpava janelas próximas à sala de reuniões, Mercedes não pôde deixar de ouvir a explicação técnica que um dos engenheiros dava sobre o problema. Falavam sobre códigos, servidores e algoritmos, mas algo naquela descrição lhe soou familiar. Muito familiar. Seu filho caçula, Daniel, era programador e sempre conversava com ela sobre seu trabalho. Mesmo sem entender completamente os termos técnicos, Mercedes tinha uma memória excepcional e uma intuição aguçada que havia sido sua companheira fiel durante toda a vida. A reunião se estendeu por horas. Mercedes terminou a limpeza do andar e desceu para o refeitório dos funcionários, onde tomou seu café preto de sempre acompanhado de 2 biscoitos cream cracker. Mas sua mente não conseguia se desconectar daquele problema. Durante a pausa para o almoço, ela ligou para Daniel. Filho, você pode me explicar de novo aquela coisa que você falou semana passada sobre o problema que vocês tiveram na empresa? Aquele negócio de cache e memória. Daniel, surpreso com o interesse repentino da mãe por assuntos técnicos, explicou pacientemente como haviam resolvido um bug complexo relacionado ao sistema de cache que estava causando travamentos em cascata. Mãe, por que a curiosidade? A senhora nunca se interessou por essas coisas, perguntou Daniel, carinhoso. Ah, filho, é só curiosidade de mãe mesmo. Obrigada pela explicação, respondeu Mercedes, mas sua mente já estava trabalhando intensamente. A tarde passou rapidamente para Mercedes, mas sua cabeça fervia com pensamentos. As palavras do filho ecoavam em sua mente, criando conexões com o que havia escutado na reunião dos executivos. Quanto mais pensava, mais convencida ficava de que havia uma solução para o problema da empresa. Às 5 da tarde, Mercedes terminou seu expediente e se dirigiu ao vestiário para trocar de roupa. Mas, em vez de ir embora como fazia todos os dias, ela tomou uma decisão que a surpreendeu. Voltou para o elevador e apertou o botão do 47º andar. O andar estava quase vazio.
Apenas algumas luzes permaneciam acesas nos escritórios onde alguns funcionários faziam hora extra, tentando desesperadamente encontrar a solução para a crise. Mercedes caminhou até a recepção do andar executivo, onde a secretária de Ricardo ainda trabalhava. Dona Mercedes, a senhora esqueceu alguma coisa? Perguntou a secretária, Carla, que sempre tratava a faxineira com gentileza. Carla, querida, eu preciso falar com o senhor Ricardo. É urgente, disse Mercedes, com uma determinação que surpreendeu a si mesma. Carla riu nervosamente. Ah, Dona Mercedes, o senhor Ricardo está numa reunião muito importante. Ele não pode ser interrompido. Além disso, ele não costuma receber funcionários da limpeza. Mercedes respirou fundo. Sabia que estava prestes a fazer algo que poderia custar seu emprego, mas uma força interior a impulsionava adiante. Carla, por favor, diga a ele que eu tenho uma possível solução para o problema do sistema. A secretária a encarou incrédula. Dona Mercedes, com todo respeito, a senhora é faxineira. Os melhores engenheiros do mundo não conseguiram resolver este problema. Como a senhora poderia? Só peça para ele me dar 5 minutos. Se eu estiver errada, nunca mais menciono o assunto, insistiu Mercedes. Carla hesitou, mas algo na determinação daquela mulher a convenceu. Ela se levantou e caminhou até a sala de Ricardo, batendo levemente na porta. Após alguns minutos, voltou com uma expressão surpresa no rosto. Ele disse que você tem 2 minutos. E ele não estava feliz, sussurrou Carla. Mercedes agradeceu e caminhou até a sala do CEO. Ricardo Vasconcelos estava sentado atrás de uma mesa imponente de mogno, cercado por 3 engenheiros que pareciam exaustos. Quando Mercedes entrou, ele levantou os olhos dos papéis e a encarou com uma expressão de irritação mal disfarçada. A faxineira que quer resolver meu problema, disse Ricardo, com um sorriso sarcástico. Isso só pode ser uma piada. Os melhores especialistas em tecnologia do país estão há semanas tentando descobrir o que está errado com nosso sistema, e você acha que pode ajudar? Os engenheiros trocaram olhares desconfortáveis. Mercedes sentiu o sangue subir à cabeça, mas manteve a compostura. Havia enfrentado preconceito durante toda a vida e aprenderá a se defender com dignidade. Senhor Ricardo, eu sei que pode parecer estranho, mas eu ouvi vocês conversando sobre o problema hoje de manhã. Meu filho é programador e recentemente enfrentou algo parecido na empresa dele, começou Mercedes, com voz firme. Ricardo riu alto, um riso debochado que ecoou pela sala. Você ouviu nossa conversa? E acredita que pode resolver um problema de milhões de reais por causa de uma conversa que teve com seu filho? Ele se levantou e deu a volta na mesa, parando na frente de Mercedes. Escute bem, dona, qual é seu nome mesmo? Mercedes. Mercedes Silva. Dona Mercedes, eu aprecio sua iniciativa, mas isso é ridículo. Volte para suas funções de limpeza e deixe os assuntos complexos para quem entende do assunto. Mercedes sentiu o calor da humilhação subir pelo rosto, mas algo dentro dela se recusou a aceitar aquela humilhação. Ela havia criado 3 filhos trabalhando duro, havia enfrentado dificuldades que aquele homem rico jamais imaginaria, e não seria intimidada por sua arrogância. Senhor Ricardo, disse ela, erguendo o queixo, o senhor pode rir de mim o quanto quiser, mas eu sei que posso ajudar. O problema não está onde vocês estão procurando. Ricardo cruzou os braços, ainda sorrindo com desdém. Está bem, eu vou lhe dar uma chance de se fazer de ridícula. Explique-me qual é o problema, já que os engenheiros formados nas melhores universidades do mundo não conseguiram descobrir. Um dos engenheiros, um homem jovem de óculos, sussurrou algo para o colega ao lado, mas Ricardo fez um gesto para que ficassem em silêncio. Mercedes respirou fundo e começou. Meu filho me explicou que às vezes o problema não está no código principal, mas na forma como as informações são guardadas temporariamente no computador. Ele disse que é como uma gaveta que fica cheia demais e trava. Cache, murmurou um dos engenheiros, mas Ricardo silenciou com um olhar. Continue, disse Ricardo, agora com um tom ligeiramente menos sarcástico, mas ainda debochado. Pois bem, quando vocês falavam sobre o problema esta manhã, mencionaram que tudo começou depois que implementaram uma atualização grande no sistema, certo?
E que o problema acontece sempre nos mesmos horários, quando mais pessoas estão usando o sistema. Ricardo franziu a testa. As informações estavam corretas, mas ele não iria admitir isso facilmente. Meu filho disse que na empresa dele aconteceu algo parecido. O problema era que a atualização mudou a forma como o sistema organizava as informações temporárias, mas ninguém ajustou os limites de armazenamento. Quando muitas pessoas usavam o sistema ao mesmo tempo, essa gaveta ficava lotada e travava tudo. O engenheiro mais jovem se inclinou para a frente, interessado. Ela está falando sobre overflow do buffer de cache durante picos de tráfego. Ricardo levantou a mão, interrompendo o engenheiro. Seu sorriso havia desaparecido e ele agora encarava Mercedes com uma expressão diferente, uma mistura de surpresa e ceticismo. Mesmo que sua teoria esteja correta, e estou dizendo mesmo que, você saberia como resolver isso. Mercedes assentiu. Meu filho me explicou que eles aumentaram o limite da gaveta e mudaram a forma como o sistema limpava as informações antigas. Também criaram várias gavetas menores em vez de uma grande, para que se uma travasse, as outras continuassem funcionando. O silêncio que se seguiu foi tenso. Os três engenheiros se entreolharam com expressões de surpresa crescente. Ricardo permaneceu parado por alguns segundos, processando o que havia acabado de ouvir. Finalmente, ele voltou para trás da mesa e se sentou. Seu tom havia mudado completamente quando voltou a falar. Doutor Mendes, disse ele, dirigindo-se ao engenheiro-chefe, é possível que ela esteja certa. Doutor Mendes ajustou os óculos nervosamente. Senhor, tecnicamente, a explicação dela faz sentido. Nós focamos nossa investigação nos algoritmos principais e nos servidores, mas não analisamos profundamente os buffers de cache após a última atualização. Ricardo tamborilou os dedos na mesa, pensativo. A situação era surreal. Uma faxineira havia acabado de dar uma explicação técnica que fazia mais sentido do que semanas de trabalho dos melhores engenheiros da empresa. Quanto tempo vocês precisariam para verificar se essa teoria está correta? Algumas horas, no máximo, respondeu outro engenheiro. Ricardo se levantou novamente e caminhou até a janela, observando a cidade iluminada lá embaixo. Depois de alguns minutos de reflexão, ele se virou para Mercedes. Dona Mercedes, disse Ricardo, sua voz agora séria e sem traço de deboche, eu vou fazer uma proposta para a senhora. Se sua teoria estiver correta e conseguirmos resolver o problema baseado na sua sugestão, eu lhe darei uma recompensa de R$ 100.000. Mercedes sentiu as pernas fraquejarem. R$ 100.000 era mais dinheiro do que ela havia visto na vida inteira. Mas antes que pudesse responder, Ricardo continuou. Mas se a senhora estiver errada, será demitida imediatamente. Sem aviso prévio, sem indenização. A senhora aceita a aposta? Os engenheiros ficaram visivelmente desconfortáveis com a proposta. Mercedes sentiu o coração acelerar. Ela pensou nos filhos, nas contas a pagar, na aposentadoria que ainda estava longe. Perder aquele emprego seria devastador para sua família. Mas algo mais forte falava dentro dela. Era a mesma voz que a havia encorajado a trabalhar 2 jornadas quando os filhos eram pequenos, que a havia feito voltar a estudar aos 50 anos para conseguir o certificado do ensino médio. Era a voz da mulher que havia enfrentado cada desafio da vida de cabeça erguida. Eu aceito, disse Mercedes, surpreendendo a todos na sala, inclusive a si mesma. Ricardo sorriu, mas agora era um sorriso diferente, de respeito. Doutor Mendes, quero que vocês testem a teoria da Dona Mercedes imediatamente. Trabalhem a noite toda se necessário. Enquanto os engenheiros se preparavam para sair e começar os testes, Ricardo pediu para Mercedes ficar mais alguns minutos. Posso perguntar o que a motivou a vir aqui hoje? A senhora sabia que estava arriscando seu emprego. Mercedes pensou por um momento antes de responder. Senhor Ricardo, o senhor pode pensar que sou apenas uma faxineira, mas eu criei 3 filhos sozinha, formei 2 deles na universidade, e o terceiro está terminando a faculdade. Aprendi que na vida, às vezes é preciso arriscar para conquistar algo melhor. E por que ajudar uma empresa que, vamos ser honestos, não a trata particularmente bem? A pergunta pegou Mercedes de surpresa. Ela havia esperado muitas coisas, mas não aquela reflexão honesta. Por quê, senhor Ricardo, eu trabalho aqui há 20 anos. Esta empresa me deu o sustento para criar meus filhos.
Pode não ser o trabalho dos meus sonhos, mas ele me deu dignidade. Quando se vê algo que pode ajudar, a gente ajuda, simples assim. Ricardo ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para aquela mulher que havia acabado de lhe dar uma lição de gratidão e humildade. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu pequeno diante de alguém. As horas passaram lentamente. Mercedes voltou para casa, mas mal conseguiu dormir. No dia seguinte, chegou ao trabalho mais cedo que o habitual, ansiosa para descobrir o resultado dos testes. Às 10 da manhã, Carla a procurou. Dona Mercedes, o senhor Ricardo quer vê-la em sua sala. Imediatamente. O caminho até o elevador pareceu interminável. Mercedes tentava decifrar a expressão no rosto de Carla, mas não conseguia descobrir se eram boas ou más notícias. Quando as portas do elevador se abriram no 47º andar, Mercedes viu uma pequena multidão reunida próxima à sala de Ricardo. Funcionários, engenheiros e até alguns diretores estavam ali, conversando em tom baixo. Quando ela apareceu, um silêncio estranho tomou conta do ambiente. Todos os olhares se voltaram para ela, e Mercedes sentiu o estômago se contrair. Deu errado, pensou. Vou ser demitida na frente de todo mundo. Ela caminhou lentamente até a sala de Ricardo, tentando manter a dignidade. Bateu na porta e esperou a autorização para entrar. Entre, Dona Mercedes, disse a voz de Ricardo do outro lado da porta. Mercedes entrou na sala e imediatamente notou que algo havia mudado. Os 3 engenheiros estavam lá, mas suas expressões eram completamente diferentes da noite anterior. Dr. Mendes sorria abertamente, e os outros 2 pareciam eufóricos. Ricardo estava em pé atrás de sua mesa, mas sua postura era diferente. Não havia mais arrogância em seu porte, e ele a encarava com uma expressão que Mercedes não conseguia decifrar completamente. Dona Mercedes, começou Ricardo, sua voz mais suave do que ela jamais havia ouvido, os engenheiros trabalharam a noite toda testando sua teoria. Mercedes sentiu o coração acelerar. E Dr. Mendes se adiantou. Dona Mercedes, a senhora estava absolutamente certa. O problema era exatamente onde a senhora indicou. O overflow dos buffets de cache durante picos de tráfego. Implementamos as soluções que a senhora sugeriu e o sistema está funcionando perfeitamente às 6 horas consecutivas. Mercedes sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou na cadeira mais próxima. Então deu certo. Mais do que certo, disse Ricardo. A senhora salvou a empresa. Literalmente. Salvou milhares de empregos, incluindo o meu. O CEO abriu uma gaveta de sua mesa e retirou um envelope. Aqui estão os 100 mil reais que prometi. A senhora os mereceu completamente. Mercedes pegou o envelope com mãos trêmulas. Era mais dinheiro do que ela havia sonhado ter na vida. Mas antes que pudesse agradecer, Ricardo continuou. Mas eu não terminei, Dona Mercedes. Ele caminhou até ela e, para sua completa surpresa, estendeu a mão em um cumprimento respeitoso. Dona Mercedes, a senhora me deu uma lição que eu jamais esquecerei. Durante toda a minha carreira, eu acreditei que competência e conhecimento eram exclusividade de quem tinha diplomas e títulos. A senhora me mostrou que sabedoria e inteligência não têm nada a ver com status social ou educação formal. Mercedes não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O homem que havia rido dela na noite anterior agora falava com profundo respeito e admiração. Por isso, continuou Ricardo, eu quero fazer uma proposta. Eu gostaria que a senhora considerasse aceitar um cargo na empresa. Um cargo de verdade, com salário justo e benefícios completos. Que tipo de cargo? Perguntou Mercedes, ainda atordoada. Consultora de soluções práticas, disse Ricardo. Muitas vezes, nós, executivos e engenheiros, ficamos tão presos em teorias complexas que perdemos de vista soluções simples e eficazes. A senhora tem um olhar diferente, uma perspectiva que pode ser valiosa para a empresa. Dr. Mendes assentiu entusiasmado. Dona Mercedes, durante todos esses anos trabalhando aqui, a senhora deve ter observado muitas coisas. Problemas que poderiam ser resolvidos de forma mais simples, processos que poderiam ser melhorados. Sua experiência prática vale ouro. Mercedes sentiu os olhos se encheram de lágrimas. Aos 63 anos, depois de décadas limpando os escritórios daquelas pessoas, ela estava sendo convidada a se sentar à mesa com eles,
como igual. Mas eu não tenho formação para isso, disse ela, sua voz embargada. Dona Mercedes, respondeu Ricardo, a senhora tem algo que não se aprende na universidade: sabedoria de vida e capacidade de observação. Nós podemos ensinar qualquer pessoa a usar um computador ou ler relatórios técnicos. Mas não podemos ensinar o que a senhora já possui naturalmente. Mercedes olhou ao redor da sala, para aqueles homens que durante tanto tempo havia visto apenas de longe. Agora eles a olhavam com respeito e admiração genuínos. Posso pensar sobre a proposta? Claro, disse Ricardo. Tome o tempo que precisar. Mas saiba que esta oferta não tem prazo de validade. Quando Mercedes saiu da sala, encontrou um pequeno grupo de funcionários esperando no corredor. Para sua surpresa, eles começaram a aplaudir. A notícia havia se espalhado rapidamente pela empresa. A faxineira havia salvado a corporação da falência. Nos dias seguintes, a vida de Mercedes mudou completamente. A história se espalhou não apenas pela empresa, mas pela mídia. Jornais e revistas queriam entrevistar a faxineira que salvou uma empresa bilionária. Programas de televisão a convidavam para participar de debates sobre inovação e resolução de problemas. Mas Mercedes mantinha os pés no chão. Continuou trabalhando normalmente enquanto pensava na proposta de Ricardo. À noite, conversava longamente com seus filhos sobre a decisão que precisava tomar. Daniel, o filho programador, estava eufórico. Mãe, a senhora não pode recusar. É a oportunidade da sua vida. Já Maria, a filha mais velha, professora de escola pública, tinha preocupações práticas. Mãe, a senhora tem certeza de que consegue lidar com toda essa pressão? É um mundo completamente diferente. Carlos, o filho do meio que trabalhava como mecânico, foi mais direto. Mãe, a senhora passou a vida toda sendo subestimada. Agora é a hora de mostrar do que é capaz. Mercedes ouvia os conselhos dos filhos, mas sabia que a decisão final seria sua. Na sexta-feira daquela semana, ela pediu uma reunião com Ricardo. Senhor Ricardo, eu aceito sua proposta, mas com algumas condições. Ricardo se inclinou para a frente, interessado. Quais condições? Primeiro, eu quero continuar trabalhando meio período na limpeza. Não porque eu tenha vergonha do trabalho que fazia, mas porque foi ele que me trouxe até aqui. Quero manter minha conexão com os funcionários da base. Ricardo sorriu. Aceito. Qual é a segunda condição? Eu quero que a empresa crie um programa de sugestões onde todos os funcionários, independente do cargo, possam propor melhorias. Tenho certeza de que existem muitas pessoas com ideias valiosas que nunca tiveram oportunidade de ser ouvidas. Excelente ideia. Mais alguma coisa? Mercedes hesitou por um momento antes de fazer seu último pedido. Eu quero que parte do meu salário seja destinada a um fundo de bolsas de estudos para filhos de funcionários. Educação foi o que permitiu meus filhos terem oportunidades melhores que as minhas. Ricardo se levantou e estendeu a mão para Mercedes. Dona Mercedes, é uma honra trabalhar com a senhora. Nos meses seguintes, Mercedes se adaptou magnificamente ao seu novo papel. Sua perspectiva única trouxe soluções inovadoras para problemas que a empresa enfrentava há anos. Ela identificou falhas em processos, sugeriu melhorias na comunicação interna e ajudou a criar um ambiente de trabalho mais inclusivo e colaborativo. O programa de sugestões que ela propôs se tornou um dos maiores sucessos da empresa. Funcionários de todos os níveis começaram a contribuir com ideias, e muitas delas foram implementadas com excelentes resultados. A empresa se tornou referência em gestão participativa e inovação colaborativa. Mercedes também se tornou uma palestrante requisitada, compartilhando sua história em universidades, empresas e eventos corporativos. Sua mensagem era sempre a mesma: sabedoria não tem diploma, e boas ideias podem vir de qualquer lugar. 6 meses depois de sua promoção, Mercedes estava em sua nova sala, modesta, mas confortável, quando Ricardo bateu na porta. Dona Mercedes, tenho uma proposta para a senhora. Mercedes riu. Outra proposta? Senhor Ricardo, o senhor está se tornando perigoso. Esta é especial, disse Ricardo, sentando-se em frente à mesa dela. A empresa cresceu 40% desde que implementamos suas sugestões e o novo sistema de gestão participativa. Os acionistas estão impressionados, e eu gostaria de propor que a senhora se torne sócia minoritária da empresa.
Mercedes quase engasgou com o café que estava bebendo. Sócia? Eu. Pense bem, continuou Ricardo. A senhora transformou completamente a cultura desta empresa. Trouxe uma perspectiva que ninguém mais poderia trazer. Merece participar dos lucros que ajudou a gerar. Mercedes ficou em silêncio por vários minutos, processando a proposta. De faxineira a sócia de uma empresa bilionária em menos de um ano. Era uma jornada que ela jamais poderia ter imaginado. Senhor Ricardo, eu aceito, mas com uma condição final. Qual? Quero que criemos um instituto que identifique e desenvolva talentos em comunidades carentes. Quero que outras pessoas tenham as oportunidades que eu tive. Ricardo sorriu amplamente. Dona Mercedes, a senhora nunca deixa de me surpreender. Aceito. Um ano depois, Mercedes estava no palco principal de um dos maiores eventos de inovação do país. Na plateia, seus 3 filhos a observavam com orgulho. Ao lado deles, sentava-se Ricardo, que havia se tornado não apenas seu sócio, mas um amigo verdadeiro. Minha história, disse Mercedes ao microfone, não é sobre uma faxineira que virou empresária. É sobre nunca subestimar o potencial humano. É sobre escutar todas as vozes, independente de onde elas venham. Ela pausou e olhou para a plateia repleta de executivos, empresários e estudantes. Durante 20 anos, eu limpei os escritórios de pessoas que me viam como invisível. Mas eu nunca parei de observar, de aprender, de pensar. O conhecimento está em todo lugar, basta termos humildade para reconhecê-lo. A plateia se levantou em aplausos. Mercedes sorriu, lembrando-se daquele dia, quase 2 anos antes, quando reuniu coragem para bater na porta do CEO e compartilhar uma ideia simples que mudou tudo. Após o evento, Mercedes voltou para casa, uma casa nova, confortável, mas sem exageros. Ela mantinha seus valores e sua simplicidade. No jardim, encontrou seu neto de 8 anos, filho de Daniel, brincando com um computador de brinquedo. Vovó, disse o menino, quando eu crescer, quero ser importante como você. Mercedes se ajoelhou ao lado do neto e o abraçou carinhosamente. Meu querido, você já é importante. Todos nós somos. O segredo não é se tornar importante, mas descobrir que sempre fomos. Naquela noite, Mercedes se sentou em sua varanda favorita com uma xícara de chá, um hábito que desenvolvera desde que sua vida mudou. Olhando para as estrelas, ela pensou em toda sua jornada. Lembrou-se da menina pobre do interior que veio para a cidade grande em busca de oportunidades. Da jovem viúva que trabalhou incansavelmente para criar os filhos. Da mulher de meia-idade que voltou aos estudos quando todos diziam que era tarde demais. E finalmente, da faxineira que teve coragem de acreditar que sua voz importava. O Instituto Mercedes Silva, como foi batizado o projeto social que criou, já havia ajudado mais de 500 pessoas a desenvolverem seus talentos e conseguirem melhores oportunidades de vida. O programa de bolsas da empresa havia beneficiado centenas de famílias. E o sistema de gestão participativa havia se tornado modelo para outras corporações. Mas, para Mercedes, a maior vitória não estava nos números ou no reconhecimento. Estava na certeza de que havia provado algo fundamental. O valor humano não se mede por títulos ou posições sociais, mas pela capacidade de contribuir, de inovar e de fazer a diferença. 3 anos depois de seu encontro fatídico com Ricardo, Mercedes recebeu um convite especial. Uma universidade renomada queria lhe conceder o título de doutora honoris causa pelos serviços prestados à inovação empresarial e inclusão social. No dia da cerimônia, Mercedes estava nos bastidores da universidade, ajustando a beca cerimonial, quando Ricardo apareceu. Nervosa? Perguntou ele, sorrindo. Um pouco, admitiu Mercedes. Nunca imaginei que estaria recebendo um diploma de doutora aos 66 anos. Dona Mercedes, disse Ricardo, a senhora sempre foi doutora. A vida que foi sua universidade. Durante a cerimônia, quando o reitor da universidade contou sua história para os milhares de presentes, Mercedes sentiu uma emoção profunda. Não era orgulho pessoal, mas a satisfação de saber que sua jornada poderia inspirar outras pessoas a acreditarem em si mesmas. Mercedes Silva, disse o reitor,
Nos ensinou que a inovação verdadeira não vem apenas da tecnologia ou dos laboratórios, mas da observação cuidadosa, da experiência vivida e da coragem de compartilhar conhecimento. Ela transformou uma empresa e, mais importante, transformou a forma como vemos o potencial humano. Ao receber o diploma, Mercedes olhou para a plateia e viu rostos diversos: executivos, estudantes, funcionários públicos, trabalhadores de diferentes áreas. Todos ali para celebrar não apenas sua conquista, mas a possibilidade de que cada pessoa pode contribuir de forma única para o mundo. Em seu discurso de agradecimento, Mercedes foi simples e direta, como sempre: este título não é meu. Pertence a todos os trabalhadores invisíveis que mantêm o mundo funcionando. Pertence às mães que educam filhos enquanto trabalham. Pertence aos idosos que ainda têm muito a ensinar. Pertence a qualquer pessoa que acredita que sua experiência e perspectiva têm valor. Ela pausou e sorriu para a plateia. Se minha história ensina alguma coisa, é que nunca é tarde para sonhar maior, nunca é cedo para valorizar o que sabemos, e nunca devemos aceitar que alguém nos defina pelo que fazemos, e não por quem somos. Epílogo. 5 anos depois. Mercedes estava em seu escritório no Instituto Mercedes Silva, revisando os relatórios anuais do programa Vozes Invisíveis. Os números eram impressionantes. Mais de 3.000 pessoas haviam sido orientadas pelo programa, resultando em mais de 500 inovações implementadas em empresas de todo o Brasil. O impacto econômico já passava dos R$ 100 milhões em economia e aumento de produtividade. Mas para Mercedes, o número mais importante não estava nos relatórios, era o número de pessoas que haviam descoberto sua própria voz e valor. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era sua assistente, Carla, a mesma que havia sido secretária de Ricardo anos antes e que pedirá para trabalhar no instituto. Dona Mercedes, tem uma visita especial para a senhora. Mercedes levantou os olhos e viu uma mulher jovem, elegantemente vestida, parada na porta. Por alguns segundos, não a reconheceu. Francisca? Perguntou, incrédula. A mulher sorriu amplamente. Oi, Dona Mercedes. Vim lhe contar as novidades. Francisca não era mais a faxineira insegura que havia ligado anos antes. Estava vestida como executiva e irradiava confiança. Não me diga que, começou Mercedes. Sim. Fui promovida a supervisora de facilidades da empresa. Depois da primeira sugestão, continuei propondo melhorias. No último ano, minhas ideias economizaram mais de R$ 200 mil para a empresa. O presidente me chamou pessoalmente para oferecer o cargo. Mercedes sentiu os olhos se encherem de lágrimas de alegria. Levantou-se e abraçou Francisca calorosamente. Mas isso não é tudo, continuou Francisca. Eu criei um programa similar ao seu na empresa. Outros funcionários da limpeza, segurança e manutenção já apresentaram dezenas de sugestões. A diretoria está impressionada. Francisca, estou tão orgulhosa de você. Dona Mercedes, eu não seria nada disso sem seu encorajamento. A senhora me deu a coragem que eu precisava para acreditar em mim mesma. Naquela noite, Mercedes jantou com a família, seus 3 filhos, noras, genro e 4 netos. Era um ritual semanal que ela fazia questão de manter, independente de sua agenda. Daniel, agora com 35 anos e diretor de tecnologia de uma empresa de médio porte, brincou com a mãe. Mãe, a senhora virou celebridade. Meus filhos se gabam na escola de que a vovó é famosa. Famosa, não, filho. Apenas uma pessoa que teve a sorte de estar no lugar certo na hora certa. Maria, a professora, discordou. Mãe, não foi sorte. Foi coragem. A senhora sempre teve essa sabedoria, mas só teve coragem de compartilhar quando madure. Carlos, o mecânico que havia montado sua própria oficina, acrescentou, e humildade. Mesmo com todo o sucesso, a senhora continua sendo a mesma mãe carinhosa de sempre. O neto mais velho, agora com 13 anos, perguntou, vovó, o que a senhora vai fazer quando ficar velhinha? A pergunta arrancou risos de todos, mas Mercedes respondeu seriamente, meu querido, vou continuar aprendendo. Aos 69 anos, ainda descubro coisas novas todos os dias.
Naquela noite, antes de dormir, Mercedes abriu seu diário, um hábito que desenvolverá desde que sua vida mudou. Na última entrada, escreveu: Hoje entendi algo importante. Minha história não é sobre uma faxineira que virou empresária. É sobre descobrir que todos nós temos valor e que nossas experiências, por mais simples que pareçam, podem fazer a diferença no mundo. O segredo não é esperar que alguém nos dê permissão para contribuir, mas ter coragem de compartilhar o que sabemos. Se minha jornada servir para que uma pessoa acredite mais em si mesma, tudo terá valido a pena.